Oi, olá. Eh, como é que vai? Tá tudo bem aí? Bom, eu acho que é isso, né? Acho que não tem mais como voltar agora. Acho que vou ter que começar. Então, vamos lá. Eu não tenho muita noção de como eu vou começar falando aqui, mas acho que cabe a gente começar falando sobre quem sou eu, já que eu acho que você não me conhece ainda. Bom, eu me chamo Saulo. Na verdade, eu não me chamo Saulo. Esse é um nome que eu uso pra fazer as coisas na internet que eu não tenho coragem de fazer usando o meu nome real. Mas você pode me chamar de Saulo, sim, é como eu gostaria de ser conhecido, caso você esteja ouvindo isso aqui, tá? E eu decidi gravar minha voz falando porque, não sei, eu queria fazer alguma coisa diferente com o meu tempo. Eu tô ficando meio maluco. Eu acho que tá todo mundo, né, ficando meio assim já há algum tempo. E, e digo mais, eu acho que se você não tá ficando maluco, tem alguma coisa errada com você. Quiçá, se você acha que tá tudo normal, talvez você já esteja tão maluco que você deu a volta e tá achando que as coisas estão bem. Mas na verdade elas não estão muito bem, não. Mas a gente vai fazendo coisas aí, vai descobrindo alegrias e motivos pra continuar bem da cabeça, né? Então é por isso que eu tô aqui hoje, tá? Então chega. Sei lá, tem mais algum detalhe importante pra falar sobre mim? Acho que são verdade, né? Eu sou um cara de 27 anos, homossexual, que mora numa grande metrópole e que recentemente ficou desempregado e tá com bastante tempo livre na cabeça pra ficar pensando sobre a vida e as minhas escolhas e as coisas que eu tô fazendo nesse mundo e as importâncias que eu dou pra cada uma delas, tá? Então, basicamente, esse sou eu agora. E hoje eu vim aqui só peguei o microfone e comecei a gravar sem pensar muito no que eu ia falar, porque eu queria fazer mesmo essa apresentação, do falar por que que eu comecei a gravar e o que que eu vou fazer aqui, e qual que é a minha intenção em começar a gravar aqui. Então, bebê, eu acho que esse episódio vai ser só uma grande metalinguagem, que o episódio vai ser sobre o episódio. E enquanto a gente não começa a falar sobre o tema de fato, que tal a gente ir de vinheta? É importante dizer que essa não é a minha primeira aventura criativa nesse tipo de coisa. E eu trabalhei por um certo tempo, não muito tempo, mas um tempinho considerável aí, produzindo alguns tipos de conteúdo, então podcast, vídeo ensaio, vídeo aula, tutoriais, dentro de uma empresa. Então eu fazia parte da área de treinamento. Então não é estranho pra mim me gravar falando essas coisas. O pior é falar agora sobre mim, né? Eu sinto bastante falta, eu acho que o que mais sinto falta é de falar mesmo com as pessoas. Eu passo muito tempo sozinho aqui, não sozinho, mas em silêncio. E no meu dia a dia, quem me conhece sabe que eu não costumo falar bastante também. Mas eu acho que eu tenho sentido falta, sabe, de falar, de colocar algumas coisas pra fora. Não de, sei lá, as coisas que eu falava eram completamente técnicas, eram coisas sobre o produto que a gente trabalhava, então eram coisas absurdamente técnicas, mas tem alguma coisa aí no ato de falar e de ter pessoas olhando pra você e absorvendo o que você tá falando, sabe? Não o que eu tô dizendo, mas o próprio ato da fala, de ter alguém me escutando. Eu acho que eu sinto muita falta disso. E é estranho que provavelmente ninguém vai estar ouvindo isso daí, mas caso você esteja, saiba que eu tô realizando
uma vontade, uma coisa que eu gosto bastante, que é de estar falando pra alguém e ter alguém me escutando. Mesmo assim, eu escolhi esse espaço onde eu não vou ter a cara de ninguém pra ficar me vendo, então não sei, é uma coisa que eu não realmente não sei o que vai acontecer. E eu escolhi isso aqui justamente porque eu tô me colocando numa posição de vulnerabilidade muito grande. E eu sou muito tímido, bastante tímido. E mesmo falando com muitas pessoas, eu acabava me resguardando no processo. Então eu entendia bastante do processo e eu sabia bastante das coisas, então eu tinha propriedade no que eu tava falando. Então não era nada sobre mim. Era muito fácil memorizar alguma coisa e falar. Mas agora o negócio é diferente. Eu vou falar da minha cabeça. São coisas que estão aqui dentro que eu matutei e tô botando pra fora. Então eu acho que esse processo é um processo delicado e por isso que eu vim aqui no anonimato da internet, né, com o privilégio aí do ninguém me conhece, pra poder falar o que eu tô com vontade. E ao mesmo tempo que isso é libertador, é assustador, porque eu não sei o que eu quero falar. Eu não sei o que tá aqui exatamente e que vai sair. E é justamente por isso que eu resolvi chamar esse espaço aqui de não lugar, que é um termo aí da antropologia, embora eu não seja antropólogo, mas eu peguei emprestado esse termo aí, que são aqueles lugares transicionais, assim, onde muita gente passa, mas que nenhuma dessas pessoas tem algum tipo de identidade. Você é só mais uma pessoa ali naquele lugar. É como se fosse um limbo, assim, uma coisa meio transicional. E é meio como se você tivesse, sei lá, esses são lugares intermediários entre um ponto e outro, que não tem significado pra você e que você não tem significado pra aquele lugar, né? E é basicamente onde eu tô aqui na internet agora. Eu tô meio que num limbo, onde ninguém me conhece, eu não conheço ninguém e tô começando aqui falando e tô tentando construir uma identidade e fazer algum significado daqui. E tem uma coisa engraçada nesses lugares, que é a impessoalidade deles mesmo. Você provavelmente conhece alguns exemplos, tipo aeroporto, rodoviária, um ônibus, o trem de manhã, sabe? Lotado de gente, mas nenhuma daquelas pessoas significa uma coisa pra outra, aquele lugar não significa nada uma pra outra. E não tem um apego, assim. Você pode estar no mesmo lugar, assim, tanto que você, principalmente dentro do metrô, que você não tem nada pra ficar olhando por fora, você precisa ficar se guiando por placas, porque você não sabe exatamente onde você tá. Então não tem muito um norte, um guia, assim. E você entra num estado meio que catatônico. Você entra num estado meio que de piloto automático. Todo mundo que tá lá, tipo, andando de um lado pro outro, fazendo sua rotina, tá indo pra algum lugar. Eles não estão ali. Eles estão indo pra algum lugar, né? Então tem uma impessoalidade ali. Então eu quis trazer isso pra esse podcast porque pra mim é o que é mais ou menos o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu não sei, não é exatamente aqui onde eu queria estar, eu acho, mas eu tô indo pra algum lugar. E são nesses lugares, geralmente, que ou você desliga completamente seu cérebro e tá pensando, sei lá, na conta, na sua vida, nas outras coisas, mas existe um momento onde você se dá conta daquilo ali. Tipo, cara, você olha em volta e você se dá conta de que aquilo ali parece que é um cenário, assim, sabe? Que parece meio artificial, que as pessoas estão ali tão próximas, às vezes fisicamente grudadas uma na outra, assim, sabe? Tipo, encostando mesmo o corpo uma na outra. E a gente não significa nada um pro outro. E a gente não percebe a existência do outro. O outro ali é só um obstáculo, só uma coisa ali que tá no meu caminho, fisicamente. E, e é nesse momento que você percebe como é louco, né? Tipo, sei lá, parece que você meio que sai da Matrix, um momento, assim. E você se dá conta disso. Você dá conta daquele lugar, daquele ambiente que você tá. Tipo, todos os dias você passa por ali. Mas naquele momento, sei lá, especificamente, eu não sei explicar exatamente, mas é um sentimento muito específico que te dá quando você se dá conta de que você tá naquele lugar. Sabe? Você passa ali todos os dias, mas em um momento específico você se dá conta de que aquele lugar é um lugar, sabe? E eu fiz também um trocadilho de não lugar com não ligar, que é quando alguma máquina dá defeito. E aí você não pode ligar, porque senão ela vai estragar de vez. E é basicamente o que tá acontecendo com a minha cabeça, né? Então, deu defeito, agora tá dando defeito.
Então, antes dela quebrar de vez, é melhor não ligar. Achei meio piegas, não sei se vou continuar com ele. Talvez eu mude e deixe só num lugar mesmo, tá? Mas por enquanto, saiba que em algum momento existiu esse trocadilho. E eu percebi também, provavelmente isso acontece com mais pessoas, eu não sou um alecrim dourado, mas eu percebi que nesses lugares, e a minha cabeça ela entrava numa espiral tão profunda que era o lugar onde eu tinha as melhores ideias pra coisas, assim. Eu costumo escrever, eu escrevo bastante, assim, desde sempre e não divulgo muita coisa, não publico. Eu comecei a colocar algumas coisas no Medium, assim, mas tá lá, tipo, meio que uma dispensa, uma lixeira. Quando eu preciso tirar alguma coisa da minha cabeça, eu coloco lá. E coisas velhas que eu queria jogar fora. Então, meio que lá é a minha lixeira. As coisas mais importantes pra mim eu ainda nunca coloquei em lugar nenhum. Mas eu escrevo bastante. E é lá. Inclusive, eu tô escrevendo um livro, tá? Outro detalhe importante sobre mim que é verdade, tá? O Saulo está escrevendo um livro também. Já há alguns 4 anos, tá? Começou aí já desde a pandemia, como uma forma de sobrevivência, tá? Aquela ali foi a minha válvula de escape naquela época. E perdurou aí durante os 4 anos e eu acho que em breve eu termino de escrevê-lo. O que vai acontecer com ele, não sei. Mas enfim, tava falando que quando tô no ônibus ou no trem, que é um lugar onde eu costumo ler bastante, inclusive é o lugar onde eu tinha tempo pra ler, porque, sei lá, rotina 6x1, cuidar de casa, manter coisas assim, não é fácil. Não sobra muito tempo pra fazer outras coisas, então eu tirava esse tempo que eu tinha pra ler, pra ouvir podcast, pra fazer coisas assim pra mim, sabe? Que não estavam voltadas pra trabalho e nem pra afazeres domésticos. E eu tinha muitas inspirações lá. Era lá onde eu costumava pensar muito. Então eu quis trazer isso pra cá também porque é o lugar onde eu sou criativo, tá? Onde eu me acho mais criativo, pelo menos. Então eu quis trazer isso pra cá. E, enfim, eu quis trazer tudo isso pra cá e foi justamente por esse motivo que eu resolvi chamar esse monólogo, esse podcast, como queira nominar, de não lugar, tá? Porque ele reúne algumas características, algumas coisas que eu gosto de pensar. Eu não consegui pensar um nome melhor pra ele, porque eu acho que no momento é o que mais reflete as minhas motivações pra começar a falar aqui, tá? Eu não gostaria que isso aqui fosse um ambiente negativo, onde eu fico remoendo depressão, assim, sei lá, onde eu fico sendo triste e melancólico, longe de mim. Isso aqui é pra ser um processo de cura, cara. Então eu quero falar sobre coisas que me deixam feliz, assim, e coisas que eu acho engraçado, coisas que eu acho estranho, qualquer coisa que tenha pulado na minha cabeça. Eu não sou uma pessoa triste o tempo todo. Eu acho que pareço falando, né? E pela forma que eu digo, às vezes, parece que eu sou uma pessoa melancólica e triste, mas eu não sou. Eu prometo pra você que eu sou uma pessoa feliz a maior parte do tempo. Eu faço piadinhas a maior parte do tempo, tá? Então eu não tô maluco a esse ponto, sabe? Eu tenho meus amigos, eu tenho família, eu me dou bem com as pessoas. Eu não estou sozinho neste planeta. Mas tem muitas coisas que eu preciso lidar introspectivamente. Não sei se essa palavra existe, esse termo existe, mas que eu tenho que olhar pra mim e pensar eu, assim, só eu, pra chegar nesse ponto. E eu me considero sim uma pessoa bem sã, saudável mentalmente. Então, falar vai me ajudar bastante nesse processo de entender as coisas que eu tô pensando. E é só por isso, só por tudo isso que eu estou aqui falando, tá? Eu não sei quanto tempo vai durar isso, não sei se vai nascer esse projeto, se vai nascer isso daqui. Se você estiver ouvindo, provavelmente nasceu. E não sei se morreu, mas é isso, tá? Então, por enquanto, esse é o objetivo com essa conversa, com esse. Conversa não, né? Tô falando sozinho, só eu. Mas com esse áudio, com essas gravações, tá? E eu tô falando tudo isso porque, embora eu esteja aqui com uma identidade falsa, um pseudônimo, é, eu não me levo tanto a sério a ponto de ter vergonha das coisas, assim, e de me comprometer tanto, assim, sabe? Então, pode ser que tenha esse projeto não dê nada e que eu desista depois, sabe? Como, por exemplo, que eu abri o meu.
bloco de notas pra vir anotar algumas coisas do quais eram minhas pretensões de pauta, pra saber se eu ia ter algum repertório do que falar. E eu me deparei com algumas notas antigas, por exemplo, garota normal, pediu uma pizza, assistiu um pouco de TV e vestiu algo casual. Apaixonada por Ryan, dormiu com Ryan. Mestre em furtividade, chegou até a catedral sem ser vista. Tipo, e eu fiquei um bom tempo tentando lembrar por que eu fiz essas anotações aqui no meu bloco de notas. E depois de um tempo, eu percebi que eram coisas sobre um jogo que eu tava jogando e que eu tava determinado a conseguir todas essas conquistas no jogo. E eu nem lembro qual foi a última vez que eu joguei isso aqui. Então eu abandonei de verdade. Nem sei por que isso aqui tá aqui mais. De tão assim, despretensioso que eu sou com qualquer coisa, assim. Às vezes eu faço um projeto assim, eu provavelmente fiquei um bom tempo fazendo essas anotações, porque tem muita anotação aqui. E eu nem lembro mais. E é por isso que, embora seja tão difícil vir aqui falar sobre mim, sobre as coisas, eu acho que eu me considero assim uma pessoa bem corajosa, então eu não tenho medo de fazer isso aqui e, ao mesmo tempo, eu também não tenho expectativa nenhuma de só que virar alguma coisa, né? Então, eu acho que é isso, gostasse. Um beijo, sabe? E ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho coisa pra dizer, assim, eu acho que eu tenho algum comentário engraçadinho um ou outro. Eu sou um homem engraçadinho às vezes, pra fazer sobre as coisas, sabe? E eu me considero um tudólogo, então eu posso falar sobre qualquer assunto. Eu tô cronicamente online, eu acho que eu posso falar sobre qualquer assunto com o mínimo de profundidade possível, assim. Então, qualquer coisa que a internet mais gosta do que uma pessoa que fala superficialmente sobre algum assunto, né? Então eu acho que eu tô aqui pra acrescentar em absolutamente nada na sua vida, nem na minha vida, pra falar a verdade. Isso aqui é só um exercício de comunicação, de linguagem e de reflexão, autoconhecimento? Ponto de interrogação? Não sei o que vai acontecer aqui. Só sei que eu tô com vontade de falar com alguém, tô com saudade de falar com alguém e de ter alguém me ouvindo. Então, eu gastei o último dinheiro que eu tinha comprando um microfone e tô me gravando pra eu me ouvir e pra quem sabe alguma outra pessoa me ouvir também, tá? Então, eu acho que é isso que vai virar. E as coisas que viram daqui pra frente, eu não sei, não prometo nada. Tá tudo na mão de Deus, tá? Deus sabe de todas as coisas. Embora eu não seja uma pessoa cristã, eu entrego aí nas mãos dele. Ou dela, tá? Ou, sei lá, qualquer coisa entre ou fora. E tem uma coisa, assim, acho que um dos meus aspectos favoritos, as coisas que eu tinha lá, favorita no meu trabalho, era uma dinâmica que eu tinha com o meu time, que era justamente por ser um tudólogo, eles me faziam perguntas diversas o tempo todo. E eu sempre tinha uma resposta pra dar, assim. Às vezes não a resposta certa, mas uma resposta. E algum comentário a ser feito. Então, é uma das coisas que eu sinto falta e que eu gostaria de fazer aqui também. Então, eu não tenho plataforma ainda. Eu ia usar minha conta pessoal. Eu talvez usarei a minha conta pessoal para começar e fazer algumas perguntas para as pessoas me perguntarem. Eu não tenho pretensão nenhuma de colocar eh, esse podcast lá para responder as perguntas para eles, porque eu não quero, tá? Não faz sentido eu usar um pseudônimo e colocar lá na minha conta pessoal para as pessoas ouvirem, né? Não tem por que eu fazer isso. Mas eu quero voltar a fazer isso de responder perguntas, assim, de responder comentários, de responder coisas para as pessoas, porque eu gosto muito. Eu sinto falta dessa dinâmica. Então, se for possível, um dia essa é uma das coisas que eu mais gostaria de fazer com esse espaço aqui. Se por algum motivo você é um seguidor meu que chegou aqui, é uma pessoa que me conhece, tá? Que chegou aqui através da minha conta pessoal, por algum motivo você descobriu que sou eu, tá? Que eu sou o Saulo. Eu gostaria de pedir que você melhore como pessoa mesmo, tá? Porque você me deixa desconfortável a ponto de não querer usar a minha rede pessoal pra fazer perguntas pra você, tá? Simplesmente isso. Por favor, melhore, tá? Seja melhor como pessoa, ok? Eu creio que temos. Creio que
Essa quantidade de falação aqui já foi suficiente para eu me explicar, para eu dizer a que vim, por que que eu tô aqui, o que que eu quero fazer, por que que eu tô falando esse monte de groselha. E deu pra me apresentar bem, eu acho que eu consegui me apresentar bem. Mas o resto a gente vai descobrindo. Eu mesmo vou descobrindo, na verdade. Com o passar do tempo aí, caso eu volte a fazer isso. Estamos chegando já a quase 20 minutos, eu acho que tá bom, né? Eu também não me aguento mais ouvir falar, tá? Eu não aguento mais tanta falação na minha boca. Acho que o propósito tá sendo bem servido, pelo menos isso eu tô conseguindo fazer, tá? E se você tá aqui até agora, cara, muito obrigado por ter me presenteado, tá? Por ter me agraciado com 20 minutos do seu tempo, tá? 10, se você ouviu no 2x, né? Também tá tudo bem. Zero ressentimento, zero mágoas, beleza? Faz parte, quem nunca. Mas de qualquer maneira, é o seu tempo. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa da sua vida que não me escutando, beleza? E se você gostou, por algum motivo, tenha gostado do que eu disse, gostou do som da minha voz, quem sabe? Deixa um comentário aí, tipo, prova que você é real. Diz aí se você é real, então. Tá? E que você não é só um, sei lá, fruto da minha imaginação, vamos dizer assim. E caso você não tenha gostado também, eu tenho uma boa notícia pra você, que é que você pode ouvir qualquer outra pessoa. Tá? Primeiro que eu não sei o que você estaria fazendo aqui até o final, né? Mas caso você exista e não tenha gostado também, eu pelo menos posso te dizer, te garantir um dado estatístico que é a de que muita gente que tá aí fora não sou eu, tá? Então, na verdade, mais do que isso, digo mais ainda, tá? Todas as pessoas que estão por aí, tá? Com exceção a mim, não sou eu. Então, a chance de você me ouvir falar de novo é baixíssima. Baixíssima. Quase nula, tá? Então, fica aí com essa boa notícia, beleza? Um abraço para todos vocês e é isso. Até mais.